Pessoal, esse é o canal Ludovício e eu quero mostrar para vocês hoje o Ticket to Ride Europe, jogo do Alan R. Moon, né? Já é considerado um clássico, né? Continuação do Ticket to Ride original. Um jogo para 2 a 5 jogadores, pode ser jogado em até 60 minutos. Essa é a continuação do Ticket to Ride original, como eu já disse, lançado em 2005. Essa versão, enquanto o original foi lançado em 2004. A Galápagos está trazendo esse jogo para o Brasil. Já está disponível na loja da própria Galápagos e algumas lojas especializadas, lojas parceiras da Galápagos. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que esse jogo funciona, setup, regras, para que você possa decidir se é um jogo que te interessa para você ter na sua coleção ou não. Gente, mostrar para vocês o que vem na caixa do jogo. Logicamente, você vai receber novamente aquele conjunto com 5 cores de vagões, né? Dessa vez você recebe, além das cores e os vagões, você recebe também as estações. Depois nós vamos explicar essa mecânica para vocês. Vou mostrar mais de perto aqui. Assim, uma estação. Você recebe os marcadores para até 5 jogadores, né? O jogo é de 2 a 5. Recebe as cartas de rota curta ou rota normal, como queiram, né? Alguém vai perguntar, mas como assim rotas curtas? Você já vai ver. É que nessa versão você recebe 6. Na versão base você recebe 6 rotas longas, que também são distribuídas aos jogadores no início do jogo. Além disso, você recebe as cartas, né, dos vagões e das locomotivas nas cores como no original: laranja, preto, rosa, amarelo, verde, branco, as cores normais, vermelho. Um detalhe dessa versão é que as cartas, tanto as de rota como as de vagões, elas têm tamanhos diferentes da versão original. Essa aqui é a versão original e essa é a versão desse jogo. As cartas são maiores, você pode ver. Facilita para o pessoal que gosta de manipular, tem dificuldade para ler, de repente ficou bem melhor, eu acho, essa versão. Isso também acontece com as cartas de vagão. Pode ver que elas têm tamanhos bem diferentes. Esse é o chamado Mini Europe e esse é o tamanho de carta normal. Além disso, você recebe também a carta do Expresso Europeu, que vai ser dada ao jogador que tiver a rota mais longa, composta apenas por vagões, e o resumo com a pontuação que você ganha de acordo com a rota que você cumprir no jogo. Os trechos que você cumprir no jogo e a quantidade de vagões que você usar. Lógico, você também recebe o manual do Ticket to Ride, todo com o padrão já de qualidade do Days of Wonder, né? Com toda a explicação, uma exposição gráfica bem interessante, tornando bem mais fácil a compreensão do jogo. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho como é que funciona a mecânica. Pessoal, esse é um setup para 3 jogadores do Ticket to Ride. Vou explicar um pouquinho para vocês como funciona o jogo, primeiro explicando o setup. Nesse caso aqui, ficam abertas aqui ao lado do tabuleiro 5 cartas e mais o baralho de compras. Também fica disponível um baralho para comprar as cartas de roteiro. Cada jogador recebe os seus vagões e mais as estações, 4 cartas de vagões iniciais e 4 cartas que são os roteiros iniciais que ele tem o direito de decidir por quais ele vai ficar. Ele recebe 3 roteiros normais, em geral com pontuação menor, né? Normal, vamos dizer assim, com cor clara no fundo, e um roteiro longo, que é esses com o fundo azul, que em geral tem 20 ou 21 pontos. A partir daí ele vai observar os 4 e vai decidir por ficar com pelo menos 2.
Ele pode ficar com mais se ele quiser, mas ele tem que ficar com 2, obrigatoriamente. Ok? Isso ele decide antes do jogo começar, e o resto que ele não quiser ele descarta. O objetivo do jogo é ter a maior pontuação ao final, cumprindo trechos do tabuleiro entre as cidades, comprando esses trechos, apresentando cartas para fazer isso, somando também a pontuação daqueles roteiros que vocês viram ali que tem trechos pré-determinados para serem cumpridos, e também ganhando a pontuação bônus pela rota mais longa e pela manutenção de estações no fim do jogo. Como que se dá essa mecânica? Digamos que o jogador azul, na sua vez, ele tenha cartas na mão e decida fazer um trecho entre Essen e Frankfurt, que é esse trecho que está aqui. Essen, Frankfurt, Essen. Para que ele faça isso, ele tem que apresentar 2 cartas daquela cor, que ali no caso são cor verde, ou aquela carta mais um coringa, ou até 2 coringas, porque nesse jogo as locomotivas são coringas. Elas substituem qualquer carta que você não tenha ou que você precise no jogo. Apresentou as 2 cartas, ele descarta, vão para a pilha de descarte, e ele coloca seus vagões, fazendo a pontuação equivalente por esse trecho percorrido por ele. A pontuação, no caso, vem aqui nessa tabelinha, que é o demonstrativo aqui no caso. São 2 pontos para 2 vagões. É a mesma tabelinha que tem na parte de cima lá do tabuleiro. E nesse caso, ele vai andar 2 aqui no marcador de pontos que circula o tabuleiro. Mas para isso ele precisa ter cartas. E daí são as outras, aparece mais uma das opções do jogador na sua vez. Ele pode comprar cartas. Como que ele compra essas cartas? Ele pode comprar as cartas que estão abertas. Digamos, ele compra uma, vai ser virada uma segunda carta. Ele compra essa segunda carta, ou uma outra carta que foi virada, e fica com elas na sua mão, compondo, no caso, a mão dele, para que ele possa montar outras rotas mais à frente. Outra opção, ele pode comprar uma locomotiva. Se ele comprar uma locomotiva que está aberta, nesse caso ele comprou uma locomotiva, ele não compra outra carta. A locomotiva, por ser um coringa, ele só pode comprar uma carta se ela estiver aberta. Ele também pode comprar uma carta direto da pilha de compras. Ele não é obrigado a comprar as cartas abertas. Ele pode comprar uma da pilha de compras e depois comprar uma que está aberta. Ele só não pode comprar uma da pilha de compras porque ele comprou uma locomotiva. Quando ele compra uma carta locomotiva aberta, ele só compra uma. Se ele comprar na pilha, ele pode comprar quantas locomotivas ele quiser. Digamos que ele abriu, comprou 2 na pilha e comprou 2 locomotivas. Sorte dele. Tá ok? Essa é uma opção. A terceira opção na vez dele é comprar roteiros novos. Ele compra até 3 roteiros, decide com quais ele quer ficar. Ele, no caso, ele pode ficar com pelo menos, ele tem que ficar com pelo menos um, ele pode ficar com os 3 se ele quiser. Decidiu, os outros ele descarta e fica com um, por exemplo. Poderia ficar com mais, como já disse. Outra opção é colocar uma estação, mas isso a gente vai explicar mais à frente, que é uma outra opção dessa versão do Ticket to Ride. Você vai observar que existem alguns trechos que são cinza. Toda vez que um trecho for cinza, ele pode ser cumprido com qualquer carta, de qualquer cor. Nesse caso, por exemplo, para cumprir esse trecho, eu poderia usar 4 cartas brancas. Usar também 2 cartas brancas e 2 locomotivas. Outra situação, existem algumas marcações que indicam que existe um túnel. Nesse caso aqui, alguns túneis têm cor e outros são cinza. Para cumprir um túnel, a coisa é um pouco diferente. Por exemplo, se eu quiser pegar esse trecho aqui e fazer um túnel na cor vermelha, eu indico as cartas que eu vou usar. E aí alguém vai virar as 3 primeiras cartas do baralho de compras. Se nenhuma dessas cartas coincidir com a cor que eu escolhi para fazer o túnel, beleza, montei meu túnel sem dificuldade nenhuma, coloco minhas peças lá e faço a pontuação equivalente. Nesse caso, para 4 espaços, são 7 pontos. Iria 9. Mas pode acontecer também de eu escolher as 4 cartas
na cor vermelha, nesse caso. E aí, ao virar as 3 primeiras cartas do baralho de compra, acontecer isso. Saiu uma carta vermelha e uma locomotiva. Quer dizer, coincidiu a carta que eu estava usando, a cor, e também apareceu uma locomotiva. Significa que para cada carta que eu abrir, na mesma cor que eu escolhi, ou apareceu uma locomotiva, eu tenho que repor, colocar a mais essa mesma quantidade de cartas na minha montagem do turno. Nesse caso aqui, eu teria que apresentar mais uma ou 2 cartas vermelhas para poder completar o turno. E no turno que valia 4 espaços, acabou me custando 6 cartas. Também poderia estar usando locomotivas, 1 ou 2, né, para repor essas cartas que saíram a mais. Existe um outro trecho também que, nesse modelo de tabuleiro, no modelo europeu, que são os ferries. São regiões em geral onde o trem percorreria uma área de mar, e aí aparece a necessidade de usar, para cumprir esse trecho, uma locomotiva ou até 2. Por exemplo, para cumprir esse trecho aqui, o jogador teria que apresentar 3 cartas de qualquer cor, que são cinza, mais uma locomotiva. E aí ele pode percorrer esse trecho, fazendo a pontuação equivalente. Outra mecânica importante do jogo, na versão Europe, é a mecânica das estações. Você pode observar que em um certo ponto do jogo, de repente, pode acontecer como esse caso do jogador azul, estamos usando bastante ele como exemplo, precisar evoluir aqui, chegou até Barcelona, e precisaria chegar até Madrid. No entanto, aqui ele tem uma dificuldade, ele teria que vir talvez aqui por dentro, tentar fazer um túnel, mas digamos que o jogo está acabando, ele acha interessante se aproveitar aqui dessa rota já construída pelo jogador amarelo e chegar até Madrid emprestando uma rota dele. Isso é possível através das estações. Ele coloca uma estação, por exemplo, na rua, aqui na cidade de Barcelona. Para isso ele vai ter que descartar uma carta da sua mão para colocar a primeira estação, descarta, vai para o descarte. Ele coloca essa estação e ele usa essa rota emprestada, no caso do jogador amarelo, para chegar até Madrid, cumprir, por exemplo, um objetivo do jogo dele. Mais à frente, ele volta a ter essa dificuldade para chegar até Amsterdã aqui, porque novamente ele está com o roteiro, a rota atrapalhada aí pelas áreas aqui, pelos trechos cumpridos por outros jogadores. Como ele já colocou uma estação, para ele colocar a segunda estação, ele tem que colocar 2 cartas de uma mesma cor, e aí ele coloca a estação onde ele precisa. Digamos que ele precise colocar, para chegar a Amsterdã, ele decida colocar até aqui. Nesse caso ele chega até Amsterdã numa segunda estação utilizada. Se mais à frente do jogo ele precisar colocar uma terceira estação, ele vai ter que descartar 3 cartas de uma mesma cor, e aí ele coloca a sua última estação. Importante dizer, não é possível colocar estações onde outro jogador já colocou a estação dele. E também deve ser avaliado pelo jogador se é interessante ou não realmente colocar essas estações. Porque as estações, se elas não forem utilizadas, no fim do jogo elas valem cada uma não utilizada 4 pontos. Pessoal, algumas regras extras aí que precisam ser mencionadas. Se ao montar aqui, à medida que você vai virando cartas para compor a mesa de compras, você em algum momento chegar a um momento em que tiver 3 cartas, 3 locomotivas disponíveis abertas na mesa, você tem que descartar essas cartas por descarte e abrir outras 5 cartas. Você nunca pode ter 3 locomotivas disponíveis na mesa para compra em aberto, tá ok? Outra regra importante é a regra das rotas duplas. Se você jogar com até 3 jogadores, você não pode compartilhar trechos entre cidades que sejam iguais. Por exemplo, aqui entre Paris e Pamplona tem um trecho em azul e um trecho em verde.
Se já tiver sido ocupado o verde ou o azul, não pode ser utilizado o outro. Se for usado o azul, não pode ser usado o verde. Se for usado o verde, não pode ser usado o azul. Aí o jogador que precisar fazer um trecho semelhante tem que dar a volta. Essa é uma regra básica do jogo para quando se joga com até 3 jogadores. A partir de 4 ou 5 você pode compartilhar esses trechos. Por exemplo, um outro jogador poderia jogar ali se estivessem jogando em 4 jogadores. Como que se dá o fechamento do jogo? A partir do momento em que o jogador terminar a partida, terminar a sua rodada com apenas 2 vagões disponíveis, ou menos no caso, vai haver apenas mais uma rodada. Todos os jogadores vão jogar até voltar esse jogador, e esse jogador vai terminar a partida. Ele pode fazer a jogada normal dele e acaba o jogo daí. E aí é contada a pontuação. Na contagem de pontos no final, vai ser considerada a pontuação obtida pelos jogadores, considerando as rotas que ele conseguiu cumprir. Digamos, por exemplo, que o jogador verde cumpriu uma rota de 8 pontos, ele vai andar os 8 pontos para frente, né? Está em 98, ele vai para, aliás, 86 com 8 pontos, então ele vai para 94. Se ele não tiver cumprido essa rota de 8, e ele ficou com essa carta durante o jogo para cumprir e não conseguiu, ele, digamos, ele estava no 86, ele vai andar esses 8 para trás e ele vai para o 78. Assim também vai ser com as rotas grandes. Se ele tinha uma rota de 20 pontos e não conseguiu cumprir, ele vai andar esses 20 pontos para trás. Ele está aqui no 78, ele vai para o 58. E assim por diante. Os jogadores vão verificar todas as suas rotas cumpridas. Vão ser verificados também quantas estações sobraram para cada um. Essas estações, cada uma vale 4 pontos. Por exemplo, se o azul não utilizou uma estação, ele vai andar 4 para frente. E no final vai ser contado quem tem o trecho mais longo contínuo de vagões. Entendam que nesse momento não conta os trechos cumpridos para chegar a alguma rota usando estações. O que vale são apenas os trechos cumpridos a partir do uso de vagões seus próprios. Nesse caso aqui, quem tem o trecho mais longo é o jogador azul, que tem 13 vagões contínuos, e por conta disso ele recebe a carta do Expresso Europeu e vai andar mais 10 pontos para frente. E assim, contado toda essa pontuação, é verificado quem ganhou o jogo. Bem, pessoal, o Ticket to Ride Europe, ele é, na minha opinião, uma versão até melhor do que a versão do Ticket to Ride original. O mapa, por exemplo, ele é bem mais interessante, no meu entender, por causa desses gargalos que existem aqui, por exemplo, na Península Ibérica. Aqui você tem outros gargalos aqui na entrada do leste europeu, desse lado. O mapa é bem mais caótico, vamos dizer assim, do que o mapa americano. É muito difícil você escolher rotas sem levar em consideração se você vai passar por regiões onde tem muitos túneis, onde há muitos ferros. Você tem que avaliar isso também. E o jogo fica muito mais interessante. E nem por isso fica mais difícil, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. É um jogo fácil de compreender, um jogo fácil de ser jogado. É um gateway game, acho que dos melhores que existem. Talvez só vai acabar perdendo para o próprio Ticket to Ride original por conta de ter algumas mecânicas mais simples e ser um pouco mais rápido de ser jogado. Mas continua sendo um jogo quase essencial. Eu não sou muito de comprar jogo e obter e ter outros jogos que a mecânica é muito igual a um outro modelo e tudo. Esse caso aqui, ter o Ticket to Ride Europe, eu acho que de toda maneira cresce na coleção. Por conta de ser dessas mecânicas diferentes e da questão também de você ter a opção de variar o jogo simplesmente jogando uma outra versão em que você tem um mapa diferente. É isso aí, pessoal. Ticket to Ride Europe, uma boa opção para o pessoal que gosta de jogos mais simples, sem com isso abra mão da estratégia. Boa jogatina para vocês.